Competência de área 5. Visa avaliar se vocês dão conta de modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, utilizando as representações algébricas, que vai vir função. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja-se saber qual é a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano, concentrando no ponto médio da base da abertura do túnel. Ele quer saber qual que é a equação que descreve a parábola. Como é uma parábola, é uma equação de segundo grau, né? Todas elas têm essa característica. Detalhe, se a concavidade está voltada para baixo, a gente sabe que o valor de A é menor que zero, né? Não sei se vocês lembram disso, mas uma função de segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E aí o A, ele determina a concavidade. Como a concavidade está para baixo, essa parábola precisa ter o A negativo. Então, com isso, a gente já descarta a D e a B. E aí a gente precisa descobrir. A gente tem aqui alguns pontos que são conhecidos. Olha, esses pontos que tem os números, eles são marcados já. Então, esse daqui é o ponto, andei 5 para a direita, né? 5 na horizontal e 0. Esse daqui é o menos 5 e 0. E aqui em cima é o contrário, é 0 e 10. Então, a dica que eu dou é substituir esses pontos. Até dá para calcular, né, pensar na raiz e tal, tem várias formas de chegar na equação. Mas como a gente só tem 3 para testar, eu sugiro que vocês, né, coloquem ali para ver o que acontece. Ó. Então, por exemplo, a questão A. Né? A questão A diz que o y é igual a menos 2 quintos de x ao quadrado mais 10. O que acontece se eu colocar no lugar do x o zero? Vamos ver quanto que seria f de zero. Vai ser menos 2 quintos de zero ao quadrado, que vai dar zero aqui, mais 10. Então, f de zero é 10. Beleza, funcionou, né? Porque de 0 e 10 está um ponto aqui. Quanto que é o f de 5? Vamos ver quanto que é. Menos 2 quintos de 5 ao quadrado, mais 10. Aqui a gente vai ter 25. 25 vezes menos 2 vai dar menos 50. Menos 50 dividido por 10 vai dar por 5, desculpa, vai dar menos 10. Menos 10 mais 10, isso deu zero. E se for o f de menos 5? Isso vai ser menos 2 quintos de menos 5 ao quadrado mais 10. Menos 5 ao quadrado dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. Então, eu tenho de novo menos 10 mais 10, que deu zero. Então, esse aqui já funcionou, né? Na verdade, a gente já percebe que é a letra A. Se a gente fosse testar as outras alternativas, a gente ia ver que não ia funcionar. Olha na C. Y é igual a menos... Esqueci do menos aqui. Menos x quadrado mais 10. Nossa, gente, ficou muito ruim. Espera aí que eu vou arrumar, porque está impossível isso aqui. Então, y é igual a menos x ao quadrado mais 10. O f de zero vai até funcionar, porque vai dar menos 0 ao quadrado mais 10, vai ser 10. Então, quando x é 0, o y é 10, funcionou aqui. Ó. Mas para o 5 já não vai dar certo, porque menos 5 ao quadrado mais 10 vai dar menos 25 mais 10, que vai dar menos 15. A não ser que vocês façam errado, né? Que 5 ao quadrado dê 10, e aí vai funcionar. Então, eles já até pensaram nisso. Então, o C não é. E o E, por que que o E não é? Na hora que a gente calcular para o E, a gente também tem que encontrar um erro. Vamos ver qual é o erro do E. Y é igual a menos x ao quadrado mais 25. O f de zero, né, quanto que vale y para quando x é igual a zero? Vai dar menos 0 ao quadrado mais 25, que vai dar 25. E eu tinha que encontrar para f de zero o 10. Então, não deu. Então, um jeito de fazer isso é testando os pontos que aparecem lá no gráfico. Beleza? A 20ª. Atualmente, muitas pessoas procuram realizar uma dieta mais saudável. Um dos principais objetivos é a redução do consumo calórico.
O gráfico fornece o valor energético em quilocalorias em função do volume da porção em mililitros para 5 diferentes tipos de bebidas: A, B, C, D e E. Entre esses 5 tipos de bebida, qual deles deve ser escolhido por uma pessoa que deseja reduzir o seu consumo calórico? Então, olha só, a gente não vai olhar só a caloria, porque beleza, olha aqui, a gente tem 40 calorias em A para 50 mililitros, né? Aqui no E, a gente tem, parece que muitas calorias, 150, só que a gente vai tomar 400 mililitros. Então, a gente tem que descobrir quantas calorias tem por mililitro. Então, a gente vai dividir para todas as situações a quantidade de calorias de mililitro para comparar. Então, no A, quantas calorias o A tem? 40 em 50 mililitros, né? Eu estou olhando aqui, ó. 40 calorias em 50 mililitros. Isso aqui vai dar 4/5, que é a mesma coisa que 0,8. Agora vamos ver o B. O B está me dando 30 calorias para 100 mililitros. Então, 30 em 100 vai ser 3 décimos, que é a mesma coisa que 0,3. O C é 150 calorias para 150 ml. Então, 150 para 150 vai dar 1, né? Então, a gente pode até colocar aqui, ó, 1 caloria por ml, 0,3 calorias por ml. Então, aqui, ó, só desses 3 a gente já sabe que não é nem o A e nem o C, né? Porque o B já está dando menos. O D são 50 calorias, quilocalorias, desculpa, para 300. Então, 50 dividido por 300 é a mesma coisa que 50 sobre 30, que é 5 sobre... Eu fiz certo isso, gente? Não, é 60, né? Olha, a professora vendo errado aqui. O D tá no 60 aqui, ó. É 60 por 300. Então, é a mesma coisa que 6 sobre 30. Dá para dividir por 3, em cima e embaixo. Vai dar 2 sobre 10, 0,2. 0,2 calorias por ml. Então, já está menor do que o B. Então, já sei que não é o B. E, por fim, o E, eu tenho 150 calorias também, só que para 400 ml. Isso é a mesma coisa que 15 sobre 40. Dá para dividir por 5 cada um deles. Vamos ver se facilita a nossa conta aqui. Vai dar 3 sobre 8. Aí aqui a gente vai ter que fazer a divisão. 3 sobre 8 é a mesma coisa que 0, que vai dar 3. 3 vezes 8, 24, sobram 6. Tô ruim de conta. 7 vezes 8, 56. Sobra 4 e aí vai dar 5. Então, 0,375 calorias por ml. 0,375 já é maior que 0,2. Então, a resposta certa é a letra D de dado. Beleza? Questão 21. Vamos com calma porque tem bastante informação aqui. Para incentivar a reciclagem e evitar lixo espalhado durante as festas de final de ano, a prefeitura de uma cidade fez uma campanha com sorteio de prêmios. Para participar do sorteio, era necessário entregar 5 latinhas de alumínio ou 3 garrafas de vidro vazias para ter direito a um cupom. Um grupo de estudantes de uma escola trocou suas latinhas e garrafas de vidro e com isso adquiriram 10 cupons. Outro grupo trocou o triplo das garrafas e a mesma quantia de latinhas do primeiro grupo, conseguindo 20 cupons. Quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou? Então, vamos lá. A primeira informação que a gente tem, está aqui no enunciado, né? Vou circular, que fala quanto é que vale cada cupom. Espera aí, gente, que eu vou ter que tirar um negócio aqui dos cachorros de novo. Tá difícil hoje. Bom, então a gente sabe que, né, do enunciado, a gente tem essa informação. Vou colocar aqui embaixo. Que um cupom, ele equivale a 5 latinhas ou a 3 garrafas. Essa é uma informação.
A outra informação é que um grupo trocou suas latinhas e garrafas e conseguiu 10 cupons. Então, vamos imaginar aqui o grupo 1, ele levou uma quantidade L de garrafas e uma quantidade uma quantidade L de latinhas e uma quantidade G de garrafas. E com isso daqui, ele conseguiu 10 cupons. A gente não sabe, né, essa divisão como é que foi. Eu não sei se ele levou, provavelmente ele tenha levado só 5 latinhas, aí ele conseguiu um cupom, não sei se o resto foi tudo de garrafa, a gente não sabe como foi a distribuição. E o grupo 2 levou a mesma quantidade de latinhas e o triplo de garrafas, e conseguiu com isso 20 cupons. E aí ele pergunta quantas garrafas de vidro e quantas latinhas, respectivamente, o segundo grupo trocou. O que a gente sabe aqui? A gente vai analisar a diferença. O grupo 2 levou 2 Gs a mais. Né? Olha, porque ele levou 3 Gs, o outro levou 1 G só. Né? Então, levou o triplo, ele levou 2 Gs a mais. E com isso, ele conseguiu 10 cupons a mais. Né? Que é a diferença entre uma situação e outra. Então, a gente sabe que a quantidade 2Gs equivalem a 10 cupons. Ou então eu posso pensar que uma quantidade de G equivale a 5 cupons. Certo? Se cada cupom, para trocar garrafa por cupom, eu preciso de 3 garrafas, eu vou ter que ter levado, então, 15 para cada G. Né? Então, aqui eu já sei que a quantidade de garrafas que o grupo 1 levou foi 15 e que a quantidade de garrafas que o grupo 2 levou foi 45, certo? Eu já consegui descobrir essa informação. Então, eu já sei que é 45. Então, é essa ou essa? Essa aqui não é, não é, não é. Então, só entre a D e E já poderia chutar de uma forma melhor. Tá bom, né? Mas ainda não consigo responder a quantidade de latinhas. A quantidade de latinhas, eu posso pensar tanto por aqui, né, pela quantidade de garrafa do G1 quanto do G2. Mas já que a gente precisa do L, tá mais fácil olhar no G1. Aqui, se a gente sabe que ele levou 15 garrafas dá direito a quantos cupons? 15 garrafas, eu tenho 5 cupons. Então, desses 10 cupons, 5 eles conseguiram em garrafas e 5 eles conseguiram em latinhas. 5 cupons vezes 5 latinhas cada um são 25 latinhas. Então, foi 45 garrafas e 25 latinhas. Certo, gente? Esse é um pouquinho mais complexo, né? Porque não tem um valor, a gente tem que pensar proporcionalmente. Não sei se fez sentido. E a última questão da competência de área 5 diz o seguinte: um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A razão entre a distância de subida da montanha do escalador em relação à do andarilho é... Então, olha só, vamos com bastante calma aqui, porque ele está trazendo uma pergunta sobre a razão, né? Então, eu tenho que pensar na distância de subida da montanha do escalador e dividir pela quantidade de subida da montanha do andarilho. Então, a pessoa A, vou chamar de A, né, que é o andarilho. O que ele fez? Ele andou 100 metros íngremes e 1.400 metros suave. Já o escalador, ele fez 400 metros íngremes. E 100 metros suave. Ele, então, percorreu uma distância de 500 metros. E o A percorreu uma distância de 1.500 metros. Ele quer a razão entre a subida da montanha do escalador dividido pela do andarilho. Então, vai ser 500
sobre 1.500. Dá para dividir por 100 em cima e embaixo. Isso dá 5 sobre 15. Dá para dividir por 5 de novo aqui. Vai dar 1 sobre 3. Então, alternativa C. Essa é bem simples, né? Eu achava que era a última questão, mas tem a 23 ainda. A competência de área 5 é a maior, que é a parte de álgebra, né? A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta numa diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar o valor por serviço, o valor de... Né? Aqui a gente tem duas opções. A gente tem a opção de teste, de fazer um teste, né? E de ver quanto que ele vai ganhar em cada situação. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o C, né? Que é R$11. Então, o C, ele vai cobrar R$1 a mais do que ele cobra hoje, né? Então, hoje ele tem 200 clientes e cobra R$10. Então, ele ganha R$2.000. Ele está pensando em aumentar e ele está dizendo ali que cada R$1 a mais que ele cobra, ele perde 10 clientes. Então, se ele cobrar R$11, ele vai ter só 190 clientes. Né? 190 vezes 11 é a mesma coisa que 1.900 mais 190. Né? Eu fiz 190 vezes 10 e 190 vezes 1. Isso vai dar aqui R$2.090. Então, ele ganharia R$90 a mais. E aí, eu teria que fazer esse cálculo para todas as situações para verificar o que seria melhor. Esse é um jeito, né? Mas eu vou fazer pelo jeito algébrico. Então, eu sei que a renda dele é igual ao número de clientes vezes o valor cobrado, vezes o preço, certo? Né? Então, essa é a renda dele. Ele está dizendo para mim que, eu vou colocar aqui embaixo, né? Ele cobra R$10 e que ele tem 200 clientes. E ele está pensando em aumentar. Então, vamos supor que ele vai cobrar 10 mais X, né? E aqui X é a quantidade de reais. E aí ele vai perder 10 clientes a cada X. Então, ele vai ser 200 menos 10X. 10 clientes por X. Se for 1X só, se ele aumentar R$1, ele vai perder 10. Se ele aumentar R$2, ele vai perder 20. E assim sucessivamente. Né? Então, aqui vai ser o novo preço dele e aqui vai ser a nova quantidade de clientes. Então, se a gente substituir aqui, a renda vai ser 10 mais X vezes 200 menos 10X. Então, vamos ver o que dá essa conta aqui. 10 vezes 200 são 2.000. 10 vezes menos 10x são menos 100x. X vezes 200 são 200x. E x menos 10x menos 10x ao quadrado. Se a gente organizar aqui, a gente tem uma função de segundo grau. Então, vai ficar menos 10x ao quadrado. Menos 100x mais 200x são 100x. Mais 2.000. Então, essa é a função dele, a função da renda dele em função de x, em que x é a quantidade de aumento do preço. Né? Então, pode ser R$1, R$2, R$3. Então, vamos pensar assim, ó, eu estou falando de uma parábola que tem o comportamento assim. Ó. Por quê? Se ele for... Deixa eu colocar aqui. Aqui é o aumento, né? Quanto ele mais aumenta. E aqui é a renda. Então, beleza, a renda dele está aqui, está em 2.000. Se ele vai aumentando o preço, ele vai aumentando a renda. Só que se ele aumentar muito, ele vai perder muito cliente e a renda dele vai começar a cair. Então, existe um ponto aqui que é o ponto máximo. É o ponto que ele consegue aumentar, né, de forma que ele tenha um aumento na renda, aumentar o valor do preço cobrado, né, de forma que ele aumente a renda dele sem
sem perder tanto cliente. Um jeito de calcular isso é pensando no x do vértice. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Aqui é o vértice da parábola. X do vértice é menos b sobre 2a. O b aqui seria o 100, então seria menos 100. E o a é o menos 10, então seria menos 20. Menos 100 sobre menos 20 dá 5. Então, ele pode aumentar em R$5 o preço dele. Se ele aumentar em R$5, ele tem um lucro máximo. Então, a resposta certa é a letra D. Se ele passar de R$5, se ele cobrar R$6, por exemplo, tudo bem. O preço do cabelo vai ser R$16, mas ele vai perder 60 clientes. Ele vai ficar só com 140 e aí não vai compensar. Beleza? Então, vocês podiam fazer por teste, mas o jeito matemático, assim, algébrico, é esse que está aqui na tela, tá bom? Bom, a competência de área 5, então. Vamos ver como que foi o desempenho das pessoas nessas questões. A questão 19, que era aquela da parábola, né, do túnel, 39,2% acertou aqui no campus e 27% no Enem. A questão 20, que era da caloria por ml, vocês foram bem, até 62,7%, só que no Enem só 18% acertou. O pessoal tem bastante dificuldade em interpretar a questão de gráfico, assim, né? É algo que há muita dificuldade de fato. A questão 21 trazia a situação dos cupons, das latinhas e das garrafas. O índice de acerto foi de 49%, mais ou menos metade acertou, e no Enem 20% só acertou. A 22 foi do andarilho, era uma questão bem simples, né? Só de comparar. 51% no campus acertou e 15% só no Enem. A maioria assinalou 3, que fez o contrário, né? Dividiu a quantidade do andarilho pela do escalador. E ali ele está falando que é bem claro que é escalador dividido pelo andarilho. E a 23, que é essa última, referente ao preço máximo, aí 78,4% acertou, vocês foram super bem. E no Enem só 22%. Beleza?